Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Vejam só vocês que foi que eu fiz. Fui me apaixonar por uma atriz. Dizem que alguns encontros parecem escritos pelo acaso, e o encontro entre Roberto Carlos e Miriam Rios foi exatamente assim. Uma mistura de destino, timidez e pequenas circunstâncias que, juntas, acenderam o início de uma história que o público guardaria com carinho por décadas. Na versão que vamos contar aqui, que reúne lembranças da própria Miriam e uma leve cor dramática para aproximar o ouvinte, a história começa em casa. Antes mesmo do avião decolar, os pais de Miriam eram apaixonados por música e, como muitos lares brasileiros da época, escutavam Roberto Carlos com admiração. Esse detalhe, os pais como fãs, funciona como pano de fundo emocional. Desde menina, Miriam cresceu ouvindo aquelas canções que embalavam romances e saudades, e carregou consigo o fascínio que o cantor despertava em tanta gente. Esse retrato da família dela é uma escolha narrativa para aproximar a história. As entrevistas públicas a respeito focam sobretudo em como ela foi reconhecida por Roberto no avião rather than on parental fandom. O episódio decisivo aconteceu numa ponte aérea entre Rio e São Paulo, no fim dos anos 1970, quando Miriam ainda era uma adolescente iniciando a carreira. Sentada na janela, com o coração acelerado pela timidez e pela novidade de estar tão perto do mundo da televisão, ela carregava algo simples, uma pulseira, uma lembrança, qualquer sinal de fã, que chamou a atenção no avião. Roberto, já consagrado como o rei da canção romântica, estava naquele mesmo voo. Ele a reconheceu da televisão e, num gesto que mistura surpresa e gentileza, puxou conversa. A cena é quase cinematográfica. A menina que assistia aos programas e cresceu ouvindo um ídolo, de repente trocando algumas palavras com ele no corredor de um avião. Miriam contou essa memória em entrevistas décadas depois, lembrando da sensação de não acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. O avião, que deveria seguir direto, teve que fazer um pouso forçado em Campinas, um imprevisto que, naquele dia, virou o elemento crucial da história. Com o pouso e a necessidade de seguir viagem por terra, Roberto ofereceu uma carona até São Paulo. Ele se mostrou atencioso e protetor, como tantas vezes foi descrito por pessoas próximas. Miriam, tímida e ao mesmo tempo curiosa, aceitou. O relato dela é marcado por uma mistura de vergonha e emoção. Na hora ele falou: "Se eu não aceitaria a carona, mesmo, e eu aceitei. Estava morrendo de vergonha, querendo ir, mas com vergonha", disse ela em programas onde relembrou o episódio. Em algumas versões do relato, foi o motorista de Roberto quem acabou levando Miriam até a casa dela. Ela mesma lembra que entrou no carro e, ao chegar, abriu a porta e gritou para a mãe: "Mãe, eu viajei com o Roberto Carlos." Esse detalhe, se Roberto estava no carro ou se apenas autorizou o motorista, aparece nas próprias lembranças de Miriam como uma pequena incerteza, mas o que fica claro é o gesto de cuidado. Ele providenciou a maneira dela chegar em segurança e transformou aquele momento numa história que ela contaria pelo resto da vida. Daquela carona nasceu algo mais que simpatia. Nasceu a aproximação que, ao longo dos meses seguintes, se transformou em cumplicidade. Eles passaram a se ver com mais frequência, trocando confidências, descobrindo afinidades, a espiritualidade, o gosto por simplicidade, o desejo de construir uma vida que dignificasse o sentimento. Roberto, sempre discreto em relação à sua vida pessoal, encontrava em Miriam uma natureza calma e serena que lhe dava paz. Miriam, por sua vez, via no cantor uma figura de proteção, talento e serenidade. Aos olhos do público, quando finalmente o romance se tornou visível, parecia um encontro perfeito entre duas almas que falavam a mesma língua do amor. Não um amor de novelas e escândalos, mas um amor de silêncio, de respeito e de pequenas atenções. Em 1980 eles oficializaram a união, e o casamento foi cercado por uma curiosidade nacional, não aquela curiosidade voraz de celebridades em crise, mas uma curiosidade terna, de quem torce por um final feliz.
Para muitos, Roberto e Miriam representavam um conto de fadas moderno, o cantor romântico e a atriz de olhar doce, unidos numa história que parecia tirar inspiração das próprias letras que Roberto costumava cantar. Nos anos em que ficaram juntos, construíram uma vida marcada por momentos simples e significativos, viagens discretas, encontros com amigos e uma relação que, quando observada por fora, parecia sempre revestida de respeito. A imprensa os acompanhava com carinho, e o público sentia que ali havia algo sincero que não precisava de gritos para se provar. Mas, como em muitas trajetórias humanas, caminhos começaram a se desalinhar com o tempo. Em 1989 o relacionamento chegou ao fim. O que mais impressionou a quem acompanhou de perto e a quem apenas observava de longe foi o modo como se encerrou, sem brigas públicas, sem denúncias, sem espetáculos. Foi um término que preservou a dignidade de ambos, uma separação madura, discreta, que deixou espaço para memórias bonitas em vez de cicatrizes. Talvez esse silêncio tenha sido exatamente o que manteve viva a lembrança do que foi bom, porque quando um fim não vira guerra, aquilo que havia de melhor costuma resistir mais intacto no afeto das pessoas. E esse é um dos motivos mais fortes pelos quais tanta gente, até hoje, torce por um reencontro, real ou apenas simbólico, entre os dois. Primeiro, porque o romance deles foi visto como limpo de polêmicas, um amor que cresceu sem tabloides destruidores, sem acusações públicas. Segundo, porque a personalidade de ambos parecia se encaixar de forma natural. A calma, a fé, o afeto discreto, traços que o público brasileiro costuma admirar e idealizar. Terceiro, porque as canções daquele período reforçaram a imagem romântica. As letras que embalavam os discos de Roberto serviram, para muitos, como trilha sonora daquele capítulo da vida dele com Miriam. Finalmente, existe a força da nostalgia, fãs que guardam memórias de juventude, tempos mais lentos e certezas afetivas, veem naquele casal a síntese de um ideal romântico que resiste ao tempo. Mas é preciso dizer também algo importante para quem quer compreender sem idealizar demais: a lembrança coletiva mistura fato e imaginação. A narrativa de Miriam sobre o primeiro encontro, o reconhecimento no avião, o pouso em Campinas, a carona que a deixou em casa, vem dela mesma e foi contada em entrevistas, o que dá força factual à história. Já a ênfase nos pais como fãs é uma moldura afetuosa que ajuda a contar a história de forma mais íntima. Não é um dado central nas entrevistas que relatam o momento do encontro, mas funciona muito bem como pretexto emocional para o público que busca entender de onde vinha a admiração de Miriam por Roberto. Sem essas molduras emocionais, entretanto, a essência permanece: um encontro casual, um gesto simpático, e dali, com o tempo, cresceu um amor que muitos brasileiros passaram a guardar como parte da própria memória afetiva. Ao revisitarmos essa história hoje, com as décadas de distância e com a imagem dos dois já consolidada na cultura, a emoção que a cerca não está apenas nos fatos. Está na maneira como o público escolhe recordar, preferindo lembrar o gesto elegante de um cantor que ofereceu ajuda a uma jovem, e a maneira terna como ela, atônita, correu para contar à mãe, preferindo também recordar um fim digno, em vez de um conflito. Essas escolhas coletivas, o que se escapa e o que se enfatiza, explicam por que muitas pessoas continuam a nutrir uma ponta de esperança. Não é necessariamente a esperança de que voltem a ser um casal no sentido prático e cotidiano, mas a esperança de que, em memória e nas histórias que contamos, aquele amor não se perca, que continue a existir como um símbolo do que acreditamos ser um amor verdadeiro, sereno, protetor, discreto e profundamente humano. No fundo, o que prende o público não é apenas o romance entre duas celebridades, é a possibilidade de que exista, em algum canto da vida, aquilo que Roberto cantava nas canções, um amor capaz de aquietar, de curar e de durar, mesmo que apenas na lembrança.
E por isso, ao contarmos essa história, lembramos não só de um encontro numa ponte aérea ou de uma carona que terminou numa casa, mas do modo como a vida, às vezes, pega o ordinário, um pouso forçado, uma conversa, e o transforma em algo que a memória quer preservar para sempre. Bye! Aham!